Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, bom dia a todos. Então, vamos dar início à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, que é essa biografia do Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vamos dar continuidade. O capítulo é o capítulo 9, o verso 43 do Adi Lila. Adi Lila é o primeiro volume, né? Os primeiros dois volumes, né, na edição do Brasil. O Chaitanya Charitamrita ele é dividido em Adi Lila, Madhya Lila e Antya Lila, né? Então a gente está no capítulo 9 do Adi Lila, e o capítulo ele é intitulado A Árvore do Serviço Devocional. Então, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então, verso 43, né? O verso 43. E o título que foi escolhido pela ISKCON Rio é O Movimento para a Consciência de Krishna é a única esperança de voltar a atenção dos homens inteligentes para um benefício superior da vida. Então, vamos ler lá o verso. Praninanupakaraya yad evaha paratracham karmana manasam vachatad eva matiman bhajate. Então, tradução. Com seu trabalho, pensamentos e palavras, o homem inteligente deve realizar ações que sejam benéficas para todas as entidades vivas nesta vida e na próxima. Significado dado por Sua Divina Graça a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Infelizmente, o povo em geral desconhece o que vai acontecer na próxima vida. Preparar-se para a próxima vida é bom senso e é um princípio da civilização védica. Porém, atualmente, pessoas no mundo inteiro não acreditam numa próxima vida. Mesmo professores influentes e outros educadores dizem que tudo acaba tão logo o corpo chegue ao fim. Esta filosofia ateísta está matando a civilização humana. O povo irresponsavelmente pratica toda espécie de atividades pecaminosas e, assim, a propaganda educacional dos ditos líderes destrói o privilégio de ter-se uma vida humana.
Então, o que Srila Prabhupada está explicando aqui ele está falando especificamente da civilização ocidental, que é completamente voltada para gratificação dos sentidos. A nossa civilização, ela é voltada para aquele que tem mais, é exaltado na civilização ocidental, tá? Quem desfruta mais e melhor da natureza material. Então, é admirado é aquele que está desfrutando da natureza material. E Srila Prabhupada, ele está explicando também aqui que um dos grandes problemas disso é justamente a não preparação para a próxima vida. Mas por que a civilização ocidental também não se prepara para a próxima vida? Porque ela desconhece a existência, né, do processo de outra vida, né? Aqui a gente pode interpretar as palavras de Srila Prabhupada de duas formas. O primeiro é o desconhecimento da civilização ocidental com relação a uma vida após a morte, né? Em que o ateísmo, ele diz que nós só temos essa vida, somente essa vida, e depois a vida termina, né? Mas existe um outro aspecto também aqui, no que Srila Prabhupada está explicando, que é a questão da reencarnação. Mesmo aqueles que são espiritualistas no Ocidente, a sua grande maioria desconhece o processo de reencarnação, desconhece o karma, né? E é justamente esse desconhecimento do karma é que faz com que o ser humano haja de forma inconsequente, e aí ele vai arcar com as consequências numa próxima vida, né? Então, vamos continuar aqui. Na realidade, Srila Prabhupada fala, na realidade, a verdade é que esta vida destina-se a preparar para a próxima vida. Pela evolução, passa-se por muitas espécies ou formas, e esta forma humana de vida é uma oportunidade para todos se promoverem a uma vida melhor. Então, o que Srila Prabhupada também está explicando, que a vida humana, isso ele explica ao longo dos seus comentários, tanto na Bhagavad Gita quanto no Śrīmad Bhagavatam, e ele faz isso de acordo com o que os outros acharyas predecessores disseram, é que essa vida, essa forma de vida, que é a forma humana de vida, ela não é destinada para desfrute material, né? Ela é destinada para compreender quem nós somos, quem é Deus, qual é a nossa relação com Ele, e finalmente conseguimos atingir o nosso total potencial. Nós não fomos feitos para viver nesse mundo material, desfrutando do mundo material. Nós fomos feitos para sermos servos eternos de Krishna, né? É o verso que Chaitanya Mahaprabhu cita algumas vezes: Jivera Swarupa Raya Krishnera Nityadasa. Ou seja, que a verdadeira forma da jiva, da alma espiritual, que somos nós, é sermos Krishnera, de Krishna, Dasa, servos eternos de Krishna. Por quê? E isso é a mensagem que nós precisamos levar a toda a civilização ocidental. É que nós não somos o corpo. Nós somos a alma espiritual que vive dentro do corpo. Essa necessidade de desfrute material
Essa é uma necessidade da jiva que está identificada com o seu corpo material. Então, o processo da consciência de Krishna é, antes de qualquer coisa, se conscientizar de que nós não somos um corpo material que temos uma alma espiritual. Nós somos uma alma espiritual que tem um corpo material. Né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Krishna, de Deus. Somos exatamente iguais a Krishna em qualidades, mas não em quantidades. Nós somos exatamente iguais a Krishna nas suas qualidades, mas essas qualidades que estão presentes em nós, elas estão presentes em quantidades muito diminutas. Enquanto que em Krishna, essas qualidades, elas se apresentam de forma infinita. Né? Então, Krishna, ele é o supremo controlador. Tudo vem dele. Tanto nós, que somos as almas espirituais, quanto esse mundo material. E Krishna cria esse mundo material e ele controla esse mundo material. E como somos exatamente iguais a Krishna em qualidades, nós também temos esse impulso de querermos ser os controladores da energia material. Isso, os acharyas predecessores explicam isso. E aí a gente começa a querer manipular e controlar a energia material. E a energia material, ela dá muito prazer. Mas ela tem um problema. É que nós, almas espirituais condicionadas, como nós somos muito diminutos, nós não conseguimos ter o controle perfeito da energia material. Nós só conseguimos ter controle perfeito da energia material se Krishna operar através de nós. Se estivermos plenamente conectados com Krishna, aí conseguimos. Mas, estando condicionado e separado de Krishna, apesar de tentarmos controlar a energia material, nós acabamos sendo controlados por essa energia material. Temos a ilusão de que controlamos a energia material, mas no fundo, a gente acaba sendo controlado pela energia material. Então, a alma espiritual que está presente no mundo material, ela se esquece completamente qual é a sua posição original. Ela se identifica com o corpo, faz uma civilização que é completamente voltada para o desfrute material, e a consequência disso é o sofrimento, a infelicidade e a morte. Por que a morte? Porque os corpos materiais, eles são temporários. Então, o principal motivo do sofrimento da alma espiritual nesse mundo é esse sentimento de não pertencer a esse mundo. Quase todas as pessoas têm esse sentimento. Elas sentem que elas estão aqui, mas que elas não pertencem a esse mundo. É um sentimento de não pertencimento. E todas as almas espirituais que estão presentes nesse mundo, elas, por natureza, elas são eternas. Mas elas se deparam com uma realidade, que é a realidade desse mundo material, da impermanência. Uma coisa constante no mundo material é a impermanência. De que tudo aqui acaba, tudo aqui é temporário. Mas como a alma espiritual, ela é eterna, a sua natureza é eterna, ela não consegue se satisfazer com aquilo que é temporário. Então, ela fica constantemente buscando estímulos
buscando elementos na natureza material que vai satisfazer essa sua necessidade. Só que aquilo que é temporário nunca vai satisfazer aquele que é eterno. E aí, disso vem a frustração, né? Da frustração vem a infelicidade. Tá? Então, as pessoas, elas são infelizes, segundo as nossas escrituras, segundo o que Srila Prabhupada explica, é devido a essa identificação corporal e devido a não conseguir se satisfazer plenamente com a energia material. Quando a pessoa ela tenta se satisfazer com a energia material, devido à temporariedade, ela se frustra. A gente vai observar isso, por exemplo. Aqui tudo é muito temporário, né? Você trabalha muito para poder comer uma comida gostosa, né? A pessoa vai para fazer uma comida maravilhosa, trabalha a semana toda, no fim de semana faz aquela comida que adora. E aí quando vai comer essa comida, né? Você coloca a comida na boca e aí sente o gosto, né? Trabalhou a semana inteira para poder sentir aquele gosto. Passou daqui, ó, já não sente mais nada. É um prazer, mas é um prazer que dura muito pouco tempo, né? É a mesma coisa, as pessoas ficam aguardando as suas férias para poder desfrutar das suas férias. Mas chega um momento que as férias acabam. E aí vem o quê? A frustração. É a frustração pela temporariedade. Porque as coisas acabam. As relações humanas, elas acabam. As férias acabam. O dinheiro acaba. E aí nós temos que fazer esforço para poder obter mais disso. E a gente fica completamente escravo do mundo material. É o que a maioria das pessoas está fazendo. Então, a única forma da gente obter felicidade, sendo almas espirituais eternas, é buscando aquilo que é eterno, aquilo que não é temporário. Então, como a nossa natureza ela é espiritual, o nosso prazer vai estar na espiritualidade. E como aquele verso que eu citei inicialmente diz, o motivo da nossa existência é servir a Krishna. Esse é o nosso Dharma. Dharma é o motivo pelo qual algo existe. Tudo tem um motivo para a sua existência. E qual é o motivo da existência da alma espiritual que somos nós? É sermos servos eternos de Krishna. Mas esse servo eterno de Krishna significa que a gente tem que se submeter a Krishna como um dono e etc. Não. Na verdade, o ponto é que Krishna, ele é a origem de tudo. E ele é a origem de toda a felicidade. Então, a maneira como nós fomos feitos para dar prazer para Krishna. Dar felicidade para Krishna, porque Krishna, que é Deus, ele sente muito prazer quando uma alma espiritual, sinceramente, deseja dar felicidade para ele, deseja dar prazer para ele, e faz esforço nesse sentido. E como Krishna é a origem de toda a felicidade, todo o prazer, quando Krishna sente prazer por aquilo que a alma espiritual faz para ele, essa alma espiritual sente muito prazer. E muitas vezes o prazer que essa alma espiritual ela pode sentir é maior do que o próprio prazer que Krishna sente. Krishna fala isso. Quando ele vê o seu maior servo
a pessoa que lhe serve com mais perfeição, que é Shrimati Radharani, Krishna olha nos olhos de Shrimati Radharani, quando ele está com ela, e ele olha nos olhos profundos de Shrimati Radharani, e ele pensa, puxa, apesar de eu ser o supremo desfrutador, eu vejo nos olhos de Shrimati Radharani que nessa convivência ela desfruta muito mais do que eu. Como é isso? E aí Krishna, ele quer saber como é que o seu devoto desfruta mais do que ele, porque isso é paradoxal. E aí, desse desejo de Krishna, ele deseja vir a esse mundo para entender por que Shrimati Radharani sente mais prazer do que ele. E aí ele vem a esse mundo como se Chaitanya Mahaprabhu, que é a pessoa dessa biografia. Então, se Chaitanya Mahaprabhu, ele vai explicar que o real prazer, a real felicidade, ela só existe a partir do momento que nós cumprirmos o nosso Dharma, que é servir a Krishna. E aí, quem vai ser beneficiado por isso tudo? Nós mesmos. Nós é que vamos sentir esse prazer eterno. Por quê? Porque nós somos Satitananda. Ou seja, nós somos plenos de conhecimento, eternidade e felicidade. Mas quando optamos por estar nesse mundo material, essa nossa natureza original, ela acaba sendo encoberta pela natureza material, porque a natureza material é perfeita, ela é feita pelo próprio Senhor Supremo, é o próprio Senhor Krishna que faz a energia material, né? Então ele faz perfeitamente. Krishna explica isso na Bhagavad Gita, ele dá o conhecimento, mas ele também dá o esquecimento. Então, devido a estarmos aqui nessa energia material, né, para podermos desfrutar da energia material, que é o nosso desejo, nós esquecemos da nossa posição original, que é de servos eternos de Krishna. E buscamos a felicidade não nas coisas espirituais, mas sim nas coisas materiais. E como eu já disse, as coisas materiais não vão nos satisfazer. Então, esse movimento para a consciência de Krishna, ele é um movimento para que as pessoas entendam, para que as pessoas no Ocidente entendam qual é a nossa posição original, é a misericórdia dos acharyas e da própria Shrimati Radharani, do próprio Krishna, para que nós sejamos felizes. Mas para isso é necessário fazer o quê? É necessário praticar esse processo. E esse processo, ele é principalmente estabelecer uma conexão com Krishna, através do canto dos santos nomes de Krishna. Esse é o remédio para que nós possamos restabelecer a nossa memória daquilo que nós somos de verdade. Então é o Mahamantra Hare Krishna que nos é legado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele diz que nós devemos cantar diariamente, tanto tempo quanto nós podemos, dos santos nomes, do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse cantar dos santos nomes do Senhor, que é o ponto principal do movimento da consciência de Krishna, ele é o remédio que nós precisamos usar para restabelecer a nossa memória, para que nós sintamos prazer nas coisas espirituais.
para que nós possamos usar as coisas desse mundo material para servir a Krishna e não para satisfazer os nossos sentidos. Né? Na verdade, não é negar esse mundo, não é negar esse mundo como fazem os impersonalistas, mas é, na verdade, utilizar todos os instrumentos que estão presentes na natureza material para dar prazer para Krishna, através do processo de meditação. Então, quando você trabalha pensando em Krishna. E aí, quando você receber o dinheiro que você comprar alimentos, você vai oferecer esses alimentos para Krishna. E aí Krishna vai colocar ali a sua misericórdia. E aí esse alimento se torna um alimento espiritual. E aí esse alimento, ele dá prazer. E ao mesmo tempo que ele dá prazer, ele vai limpando essas coberturas, né, esses anartas da alma, que condicionam a alma espiritual. Então vamos continuar lendo aqui, né? Então, Srila Prabhupada diz, explica-se isso, né? Srila Prabhupada está falando que, novamente, eu vou ler. Na realidade, a verdade é que esta vida, a vida humana, destina-se a preparar-se para a próxima vida. Então aqui ele está falando da vida eterna. Pela evolução, passa-se por muitas espécies ou formas, e esta forma humana de vida é uma oportunidade para todos se promoverem a uma vida melhor. Porque a forma humana de vida é a única forma em que nós podemos compreender que nós não somos o corpo. Todos os animais, eles se identificam com o corpo. E a forma humana de vida é a única possibilidade da gente não ter mais essa identificação com a energia material. É um processo árduo, é um processo mas que precisa ser feito. Né? Então, na Bhagavad Gita 9:25, é dito: Yanti deva vrata devam pritrin yanti pritri vrataham bhutani yanti bhuteyam yanti mad yaginopiman. Então Krishna fala: quem adorar os semideuses nascerá entre os semideuses. Quem adorar os fantasmas e espíritos nascerá entre tais seres. Quem adorar os antepassados irá com os antepassados. E quem me adorar viverá comigo. Srila Prabhupada continua. Portanto, alguém pode promover-se aos sistemas planetários superiores, que são a residência dos semideuses. Pode promover-se a Pritriloka, pode permanecer na Terra, ou pode também voltar ao lar, voltar ao Supremo, ou seja, voltar ao mundo espiritual para junto com Krishna. Confirma-se isso ainda na Bhagavad Gita. Tyaktva dehan punajama naiti maneti soarjuna. Após abandonar o corpo, quem conhece Krishna de fato não retorna novamente a esse mundo para receber mais um corpo material, senão que volta ao lar, volta ao Supremo. Esse conhecimento está nos Shastras e todos devem ter a oportunidade de compreendê-lo. Então, o que Srila Prabhupada está dizendo é que, nesses versos, é que nós vamos obter aquilo na próxima vida, nós vamos obter aquilo de acordo com o nível de consciência da gente. Então, se uma pessoa ela deseja desfrute material e ela busca esse desfrute material aqui nesse mundo material, né? Na próxima vida, dependendo das suas ações, ela vai ter mais ou menos desfrute material. Mas a chance de ter menos desfrute material também é muito grande,
Porque a pessoa que busca desfrute material, ela vai se enredando cada vez mais na natureza material e ela vai evoluindo da sua posição. E ela pode, inclusive, perder a forma humana de vida. Tá? Então, o que Srila Prabhupada está dizendo aqui é que esse conhecimento da evolução, esse conhecimento de não identificação material, está presente nos Shastras, está presente nas nossas escrituras. Né? E nós, enquanto devotos, nós temos o dever de difundir esse conhecimento para todas as pessoas. Essa é a missão de Srila Prabhupada. A missão de Srila Prabhupada é difundir esse conhecimento, esclarecer as pessoas sobre o conhecimento transcendental, sobre o processo da consciência de Krishna. Então, mesmo que alguém não seja capaz de retornar a Deus nesta vida, a civilização védica oferece-lhe, pelo menos, oportunidade a ser promovido para o sistema planetário superior, onde vivem os semideuses, que não são obrigados a deslizar novamente para a vida animal. Então, Srila Prabhupada, o próprio está explicando que os Shastras, eles explicam que você tem duas formas de obter desfrute material. Né? Você pode obter desfrute material trabalhando muito, tentando conseguir coisas aqui nesse mundo material, através do trabalho, através do seu próprio esforço. Ou você também pode se esforçar para adorar aos semideuses. Essa é a seção Karmakanda. Então, você adorando aos semideuses, como eles são os donos da natureza material, eles são os controladores da natureza material, automaticamente eles vão te dar favores, eles vão te dar desfrute material. E aí você começa, esse é um processo que não é recomendado pela consciência de Krishna, mas para as pessoas que ainda estão no começo de compreender o que é a vida espiritual, né? Esse é um processo, é a motivação de obter desfrute material. Então, o que a pessoa faz? Ela começa gradativamente, de forma regulada, a buscar o desfrute material. Então, ela começa a se restringir, ela começa a reconhecer que os semideuses são os controladores, e aí ela faz adoração a esses semideuses. Aos poucos ela vai se purificando a sua consciência e aí finalmente ela vai desenvolvendo qualidades sáttvicas, ou seja, qualidades espirituais ensinadas pelos semideuses, porque os semideuses também são servos da Suprema Personalidade de Deus, e aí finalmente ela pode ser alçada para os planos superiores, em que ela vai estar lá junto com os semideuses, tendo os mesmos desfrutes dos semideuses, ou seja, ela pode desfrutar de coisas que não estão nem aqui nesse mundo. O problema é que esse desfrute nesse mundo em Swarga Loka, que é o plano dos semideuses, vai durar enquanto dura o karma dessa pessoa. Depois que o karma dela acabar, ela volta para esse mundo material aqui, ela volta para esse plano intermediário. Então, o processo mais seguro não é adorar aos semideuses. O processo mais seguro é adorar aquele que é a origem dos semideuses. É aqueles a quem os semideuses adoram, que é Krishna. E é através do processo da consciência de Krishna e do serviço devocional. E Krishna vai explicar isso. Krishna explica que você não precisa parar de fazer as coisas que você faz durante a sua vida. Você tem que fazer tudo meditando em Krishna e oferecendo fruto do seu trabalho para Krishna. Esse é o serviço devocional. Né? É a ação em consciência de Krishna. Então você vai realizar a sua vida aqui nesse mundo,
mas você tem que ter a consciência de que você não pertence a esse mundo, que a sua natureza é espiritual e que todas essas atividades que você está realizando aqui são única e exclusivamente para o prazer de Krishna. Então você vai mudando a forma como você age, a forma como você pensa, praticando o processo da vida espiritual. E aí Krishna, aos poucos, ele vai te dando a compreensão da sua verdadeira natureza. Ele vai te amparando no teu esforço. E ao mesmo tempo que você vai realizando todo esse esforço, você vai sentindo muito prazer, né? Então, por quê? Porque o processo da consciência de Krishna dá muito prazer. Então, continuando aqui, confirma-se isso. Portanto, alguém pode promover-se aos sistemas planetários superiores, que são a residência dos semideuses. Pode promover-se a Pritiloka, pode permanecer na Terra, ou pode também voltar ao lar, ao mundo espiritual. Após abandonar o corpo, quem conhece Krishna de fato não retorna novamente a esse mundo para receber mais um corpo material, senão que volta ao lar, que volta ao Supremo. Este conhecimento está nos Shastras, e todos devem ter a oportunidade de compreendê-lo. Mesmo que alguém não seja capaz de retornar a Deus nesta vida, a civilização védica oferece-lhe pelo menos a oportunidade de ser promovido ao sistema planetário superior, onde vivem os semideuses, que não são obrigados a deslizar novamente para a vida animal. No momento atual, as pessoas não compreendem esse conhecimento, embora se constitua numa grande ciência, pois, além de não serem educadas, não são treinadas a aceitá-lo. Esta é a condição horrível da sociedade humana moderna. Sendo assim, o movimento para a consciência de Krishna é a única esperança para voltar a atenção dos homens inteligentes para um benefício superior na vida. Então, Oma Gyana Timirandasya Gyanam Janachalakaya Chakshuru Militam Dhyana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Yana Bhutale Swayanu Pahakada Mahyan Dadati Swapadantikam Vanderam Siguru Siuta Padakamalam Siguru Vaishnavancha Sirupam Sagrajantam Sahagana Ragunata Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapcha Kanchana Gorangai Arade Vrindavane Vashvari Vishabhanu Sutidevi Pranamami Ragatpare Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaptare Shrimati Purushatraya Swami Pitanamine Namaste Gura Vrindavana Acharya Dina Palaya Pramada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Golokandana Prantare Gataha Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaptare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachanine Vishesha Shunyavadi Pashachaya Deshatavine Anchakao Patarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasa Vigora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, eu agradeço a todos e vamos tenham um domingo abençoado, aqueles que puderem ir visitar o templo hoje para ter o darshana da deidade, porque isso também faz parte do processo da consciência de Krishna. Aqui Srila Prabhupada ele fala uma coisa que é muito importante, né? Srila Prabhupada diz que que nós temos que conhecermos Krishna. Krishna fala isso na Bhagavad Gita, ele fala dos diversos tipos de místicos e fala dos impersonalistas, né? E Krishna fala que essas pessoas não conhecem a sua verdadeira natureza. Então, para que nós possamos servir a Krishna de forma perfeita,
né? É necessário conhecermos Krishna, sabermos quem é Krishna, quais são os seus gostos, qual é a sua motivação. Para isso existe a literatura védica, existe toda a literatura védica e a literatura que segue a versão védica, né? Nós temos os Vedas, nós temos a Bhagavad Gita, nós temos as Upanishads, mas principalmente o livro que vai descrever mais perfeitamente Krishna é o Srimad Bhagavatam, que é o Bhagavata Purana, que deve ser estudado por todos aqueles que desejam realmente servir a Krishna e dar prazer a Krishna. Nós devemos estudar o Chaitanya Charitamrita, né? Por quê? Porque esses são os 3 principais livros da nossa tradição. Primeiro é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita ele vai explicar qual é a nossa verdadeira natureza, quem nós somos, né? Quem é Deus, vai explicar que existe um Deus, vai explicar o que é esse mundo e vai explicar como nós devemos nos portar diante desse mundo. O Bhagavad Gita ele é o começo, ele é o livro que nos tira do meio da floresta da ignorância e nos leva até a praia, até a areia branca. E o Bhagavad Gita ele descortina à nossa frente um universo de possibilidades. Ele vai nos levar no começo da nossa jornada. E ele é o nosso guia durante toda essa jornada, porque são as palavras de Krishna explicando como nós devemos nos portar diante dessa realidade, da realidade do mundo material, né? Devemos entender que nós somos almas espirituais, que estamos aqui de passagem, que não devemos nos apegar a esse mundo e que só quem pode nos tirar daqui é o próprio Senhor Supremo, o próprio Krishna, né? Krishna, inclusive, na conclusão do Bhagavad Gita, ele fala Sarva Dharma Parityajya Manya Kansharanam Vrajaham Tuan Sarva Papebhyo Mokshashami Masuchaha. Krishna fala, abandone todas as formas de religião, né? Quando ele fala religião, toda a forma de Dharma, né? Ele fala para abandonar os Dharmas temporários, né? Ou os Dharmas materialmente motivados, aqueles que têm motivação material, seja para desfrute material, ou mesmo para poder obter moksha, que é a liberação. Então Krishna fala, abandona todas essas tuas vontades, ou seja, o que Krishna está dizendo é, abandona o eu, abandona esse falso eu, né? E aí Krishna fala o quê? Simplesmente renda-se a mim. O que Krishna está falando é o quê? Aceita a minha vontade, aceita o que eu estou te oferecendo. E aí Krishna fala, eu vou te livrar de todas as ações pecaminosas, eu vou te livrar de toda a consequência de tudo que você fez nessa vida, né? De tudo dessa vida. Então é a promessa de Krishna de uma vida plena, feliz e eterna. E aí o Bhagavad Gita, né, ele é o primeiro ponto. Ele é, como ali provavelmente é Prabhu Paravyoma, o Gita é como um livro de autoajuda para nos ajudar a sair desse mundo. Exatamente. É um livro de autoajuda. Ali ele é um livro para a gente refletir sobre a nossa existência nesse mundo. E aí, ok, então já entendi, eu tenho que mudar a forma como eu ajo nesse mundo. Eu preciso agir de uma forma diferente, eu preciso compreender como sou esse corpo material, eu preciso compreender né, como eu devo agir nesse mundo, né, para não me enredar mais ainda, né? Porque se você faz coisas boas, você vai obter bom karma, e aí você vai se enredar. Se você faz coisas ruins, você vai obter karma, e aí você vai se enredar. E aí, mas aí como é que eu ajo nesse mundo? É você fazendo ações que são akármicas, ações que não geram
karma. Quais são as ações que não geram karmas? É tudo aquilo que você faz no teu dia a dia. As coisas que você faz, você pode fazer. Só que a partir do momento que você faz todas essas coisas que você faz, oferecendo para Krishna, você se livra do karma. Você se livra completamente do karma. E aí Krishna vai te ajudando a se livrar das reações do teu karma, né? Ele vai te livrando disso. E aí você vai gradativamente se desapegando desse mundo. Mas o que dá prazer para Krishna? Aí o que dá prazer para Krishna? Como fazer isso, né? Primeiro você precisa compreender quem é Krishna. E aonde que a gente vai compreender quem é Krishna? É no Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam que vai explicar todas as encarnações de Krishna, né? Então no Bhagavad Gita ela vai te explicar como você deve agir nesse mundo e qual é a atitude que você deve ter para com as outras pessoas, para com esse mundo, para com Deus. E o Srimad Bhagavatam ele vai refinar mais esse conhecimento, mas focando principalmente em quem é Krishna, quais são as suas encarnações, né? E aí começa no primeiro canto e vai evoluindo até chegar ao próprio Govinda, que é a forma mais especial, é a pessoa original, é o Adi Purusha, né? E aí a gente vai compreender quem é Krishna. Então todo praticante de Bhakti Yoga, que é esse processo da consciência de Krishna, deve se esforçar para compreender Krishna minuciosamente. Na Bhagavad Gita, Krishna fala isso, né? E aí, depois que começa a compreender quem é Krishna, aí tem o Chaitanya Charitamrita, que mostra como um devoto puro de Krishna ele age. Qual é a forma como um devoto puro de Krishna age e como é que os devotos de Krishna eles se relacionam entre si. E aqui no Chaitanya Charitamrita vai dar início a um outro aspecto, que é Raganuga, que é servir a Krishna de forma espontânea. Servir a Krishna no mesmo humor dos seus servos eternos, daqueles que servem em Ragatmika. Ragatmika é Ragatmika é a relação que os servos eternos de Krishna, o sentimento que os servos eternos de Krishna têm para com Krishna. E aqui no Chaitanya Charitamrita ele vai mostrar como é esse humor deles. E aí isso a gente começa a compreender o que é, de que forma que eu vou cultivar essa relação com Krishna, né? Então é um processo, né? A Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, e aí vem vários outros livros, né? Então tudo isso todos os devotos precisam estudar isso perfeitamente, né? Srila Vishvanatha Chakravarti, num livro seu chamado Madhurya Kadambini, Madhurya Kadambini ele é um resumo, é uma simplificação de um livro de Rupa Goswami chamado Bhakti Rasamrita Sindhu, que é o tratado de Rupa Goswami, que ele explica de forma sistemática a ciência de Bhakti, que vai explicar minuciosamente. Então, Srila Vishvanatha Chakravarti, que é um acharya predecessor, ele vai se focar principalmente nos estágios de vida devocional, né? Começando com Shraddha e primeiro degrau, segundo Vishvanatha Chakravarti, segundo Rupa Goswami, é Shraddha. Shraddha é a fé, né? Então, assim, ele explica que no começo você precisa ter alguma fé, um pouquinho de fé, né? E essa fé, normalmente, ela vem, ela surge no coração das pessoas justamente quando ela não aguenta mais esse mundo e etc.
E aí, nesse momento, ela começa a buscar algo que não seja mais esse mundo material. E aí ela entra em contato, por algum motivo, ela entra em contato com alguma coisa espiritual, alguma coisa espiritual, e aí ela começa a desenvolver algum tipo de fé. Né? Fé de que existe algo além desse mundo material. E quando ela começa a fazer isso, ela normalmente chama a atenção de um devoto de Krishna, e aí pela primeira vez ela recebe a semente, a bidya, né? Bhakti Lata Bidya, ou seja, a semente da trepadeira do serviço devocional. E aí esse é o primeiro estágio. Né? Mas Srila Vishvanatha Chakravarti, ele traduz Shraddha, a palavra Shraddha traduzir como fé é muito pobre. Né? Então, Rupa Goswami e Jiva Goswami, eles explicam que Shraddha significa uma firme convicção interna. Uma firme convicção interna. E Vishvanatha Chakravarti ele vai ampliar isso. É uma firme convicção interna de que aquilo que está escrito nas escrituras é a verdade absoluta. Então, o devoto, no começo da sua vida espiritual, a coisa mais importante que ele precisa fazer, além de cantar o Mahamantra Hare Krishna, claro, é estudar os livros, é estudar a Bhagavad Gita, estudar o Srimad Bhagavatam, estudar o Chaitanya Charitamrita. Por quê? Porque esse conhecimento, ele aumenta a fé, aumenta Shraddha. E à medida que a fé Shraddha, ela vai aumentando, ele tem mais desejo de compreender mais. E aí ele estuda mais. E aí ele entra num círculo virtuoso. Então, ele deseja conhecer Krishna para poder dar prazer para Krishna. E aí Krishna dá esse conhecimento para ele. Krishna fala isso. O conhecimento acerca de mim, isso ele fala na Bhagavad Gita, o conhecimento acerca de mim eu dou na medida da tua rendição. Então Krishna, à medida que você vai se rendendo, à medida que você vai compreendendo, à medida que a sua fé, o seu Shraddha vai se desenvolvendo, Krishna vai te dando capacidade de compreender mais. E aí, mais ainda, a sua fé vai ficando cada vez mais forte, e aí você vai alcançando os graus superiores do processo da consciência de Krishna. Claro, isso tudo também cantando diariamente as suas voltas de japa, do Mahamantra Hare Krishna, todos os dias ali. E à medida que você vai cantando o Mahamantra Hare Krishna, você vai ficando cada vez mais apegado ao cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então é um processo que vai crescendo e vai crescendo exponencialmente. Exponencialmente. Então é muito importante que os devotos busquem esse conhecimento nas escrituras para poder fortalecer a sua fé, porque Shraddha é o motor que move o processo da vida devocional, né? Que é Bhajana Kriya, que é o processo de você fazer Bhajana, de você fazer o serviço devocional para Krishna. E aí você vai refinar esse serviço devocional através a própria leitura desses livros faz parte do serviço devocional. A adoração da deidade é algo que é muito importante, muito importante, muito importante. Por quê? Porque a deidade é a misericórdia de Krishna. Para nós que estamos condicionados, é muito importante a gente experimentar as coisas com nossos sentidos, principalmente com a visão. A visão ela é muito importante. Mas devido às coberturas da natureza material, nós não conseguimos, nós estamos limitados e não conseguimos perceber o mundo espiritual. Não conseguimos ver Krishna. Mas Krishna sabe qual é a nossa necessidade de ver. Então, Krishna, o que ele faz? Ele, sendo ilimitado e infinito, ele, por misericórdia, ele permite
ser limitado em uma forma de madeira, de metal ou de pedra, que é a deidade, para que nós possamos ter a referência. Por quê? Porque se nós não tivermos a referência da deidade, dificilmente a gente vai conseguir cultivar esse relacionamento. Então, o relacionamento com Krishna, principalmente o relacionamento amoroso e espontâneo, nos primeiros estágios, ele está diretamente ligado à adoração da deidade. Porque é na adoração da deidade que você vai experimentar o serviço direto a Krishna, em que você vai cozinhar diretamente para Krishna, que você vai fazer as comidas que ele gosta, que você vai vesti-lo, que você vai decorá-lo, que você vai colocar ele para dormir. É isso, esse é o processo. Esse é o processo. Todos temos que praticar esse processo de adorar. A Archana. A Archana é muito importante. Muito importante. Tanto que Rupa Goswami, no seu Bhakti Rasamrita Sindhu, que são os 64 aspectos de Bhakti, desses 64, 39 estão diretamente ligados à adoração da deidade. Então, é importante que os devotos cantem a sua japa, é importante que os devotos leiam os livros de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada pedia isso, pedia para que lesse esses livros. E é necessário que todos os devotos se engajem, de alguma forma, na adoração da deidade, no serviço à deidade. É muito importante. Isso dá muito prazer para Krishna. E Krishna sentindo prazer, você vai sentir prazer. E Krishna vai te dar o conhecimento. Os devotos que são pujaris, eles experimentam situações que são místicas de relacionamento com Krishna. Então isso é uma coisa muito importante. Então vamos ficando por aqui. Haridashna, Hare Krishna, Prabhu. Prabhu Paravioma, Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna. Lila Govinda, Srila Prabhupada diz que todo aquele que utiliza a forma humana de vida para satisfazer seus próprios desejos egoístas são patifes. Srila Prabhupada explica que eles vão acabar. Chaitanya Mahaprabhu, ele fala isso, né? Os verdadeiros avaros, o que é a avareza? Né? A avareza é uma pessoa que tem muito potencial, que tem muitos bens, tem muita coisa, mas ele não usa nem para o seu benefício e nem para o benefício das outras pessoas. Né? Assim, aqui para os brasileiros, é o tio Patinhas, né? Que tinha uma fortuna enorme, mas era um avaro, né? Ele não utilizava aquela fortuna dele, era só para acumular. Então, se Chaitanya Mahaprabhu, no Chaitanya Charitamrita, ele explica que os verdadeiros avaros são aqueles que, apesar de estar numa forma humana de vida, abandonam esse mundo do mesmo jeito que cães e gatos. Ou seja, passa a vida toda, apesar de estar numa forma humana de vida em que você pode viver plenamente a existência espiritual, as pessoas passam a vida toda, elas só comem, dormem, se protegem e se reproduzem. Elas só fazem isso. A vida delas é voltada só para comer, dormir, se proteger e se reproduzir, fazer sexo. E isso daqui é o propósito da vida animal. Isso aqui não é o propósito da vida humana. A vida humana é muito mais do que isso. Então é a avareza você ter algo que te possibilita alcançar estágios superiores e ficar limitado a isso. E aí, ficando limitado a isso e abandonando esse mundo do mesmo jeito que cães e gatos, ou seja, só faz essas 4 coisas, aos poucos a consciência vai se degradando e vai chegar um momento que a pessoa vai perder a forma humana de vida, porque ela está completamente identificada com a forma animal. Então esse é o ponto, é se identificar com a forma humana de vida e não se identificar com a forma animal. Tem muita coisa que a gente acha que é da humanidade, não é animal, completamente animal.
Bhagavad Gita também é um convite de Krishna para nos relacionarmos amorosamente com ele. Exatamente. Chaitanya Charitamrita é a atualização do Srimad Bhagavatam para a Kali Yuga. Exatamente. O Chaitanya Charitamrita ele é uma atualização, porque existem aspectos que são revelados no Chaitanya Charitamrita e que não são revelados no Srimad Bhagavatam. Krishna está dentro e fora de tudo, localizado no coração de todos. Exatamente. Ele é a própria deidade, o próprio conhecimento. Exatamente. Então, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Hare Krishna. E se puderem visitar as deidades do templo hoje, isso é muito importante para vocês. Hare Krishna.